Sim, pode começar. Ok. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Marília, eu sou residente do primeiro ano, né, de hematologia e hemoterapia, e hoje vamos discutir um pouco um artigo publicado no New England que diz respeito ao limiar de hemoglobina para transfusão no choque séptico. Esse artigo ele foi publicado em 2014, num contexto em que ainda haviam muitas dúvidas em relação ao limiar de transfusão no choque séptico e que ajudou a guiar bastante os médicos, principalmente em ambiente, né, de terapia intensiva. Então, as transfusões em UTIs, elas são muito comuns, tanto em pacientes que estão sangrando, quanto aqueles que não estão sangrando. Segundo o Survive Sepsis, a recomendação é complexa quanto à transfusão e inclui a recomendação de que deve ser feita a transfusão para manter o nível de hematócrito acima de 30% em pacientes que apresentem hipoperfusão nas primeiras 6 horas, e a partir de então, a transfusão deve ser realizada para manter uma hemoglobina entre 7 e 9. Isso com exceção dos pacientes que apresentem isquemia miocárdica, hipoxemia severa, hemorragia aguda ou alguma doença arterial coronariana isquêmica. Porém, esses dados ainda eram bastante limitados e muitos médicos não seguiam essas recomendações. Por isso, foi desenvolvido esse estudo, que foi o estudo Transfusion Requirements in Sepsis Shocks, que teve como objetivo justamente avaliar os efeitos na mortalidade em pacientes com choque séptico em UTI que receberam hemotransfusão com 2 limiares, com limiar mais baixo de 7 e com limiar de 9. A metodologia do estudo. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foram obtidos termos de consentimento dos pacientes e, quando não fosse possível, dos seus familiares, e se tratou de um ensaio clínico randomizado e multicêntrico, realizado em 32 UTIs, na Dinamarca, na Finlândia, Suécia e Noruega. O período do estudo ocorreu entre 3 de dezembro de 2011 a 26 de dezembro de 2013. Os critérios de inclusão foram pacientes com 18 anos ou mais, que estivessem em UTI em choque séptico e que tivessem um nível de hemoglobina maior ou igual a 9 gramas. Os critérios de exclusão foi a não obtenção do termo de consentimento, a realização de transfusões prévias ao início do estudo e a presença de alergias graves ou alguma condição ameaçadora de vida. A intervenção em si. Os grupos foram divididos em 2 grandes grupos, um que receberia transfusão sempre que a hemoglobina estivesse abaixo ou igual a 7, e outro com limiar superior de 9. Sempre eram feitas avaliações após a transfusão, com um novo hemograma, ou antes da transfusão posterior. Existiram algumas condições especiais. Alguns pacientes necessitavam de mais transfusões que não respeitassem esses limiares, como aqueles que tivessem uso de ECMO, né, ou que tivessem hemorragia maciça. Então, esses ficaram a critério do seu médico assistente. Os pacientes foram seguidos desde a UTI até 90 dias após o início do estudo, após a randomização. Ou seja, muitos já estavam até em ambiente domiciliar. O desfecho primário do estudo foi avaliar a mortalidade desses pacientes, desses 2 grandes grupos, em 90 dias. E os desfechos secundários foram o uso de suporte de vida no dia 5, 14 e 28, né? Que são necessidade de hemodiálise, ventilação mecânica, uso de vasopressor ou inotrópicos. Além disso, foram avaliadas a presença de reações adversas graves relacionadas à transfusão, a presença de eventos isquêmicos e a sobrevida desses pacientes fora do ambiente hospitalar, desde a sua alta da UTI. Análise estatística. Foi realizado a avaliação do N necessário para o estudo a partir do estudo prévio, que foi o TRIC, Transfusion Requirements in Critical Care. E a partir daí, através da análise, eles identificaram que seriam necessários pelo menos 1.000 pacientes para ter o poder de 80% em demonstrar aqueles desfechos que eu falei anteriormente. Os desfechos primários
E os desfechos secundários foram avaliados a partir desses protocolos de subgrupos. E os dados foram comparados por regressão logística e risco relativo. Entrando nos resultados e discussões. Inicialmente, 1.224 pacientes foram elegíveis para participar do estudo. Entretanto, 219 foram excluídos, por diversas condições. Alguns não aceitavam transfusões, seja por questões religiosas ou não. Outros já apresentaram previamente reações adversas graves, então foram excluídos. Já haviam recebido transfusão, tinha alguma condição ameaçadora de vida, sangramento grave, síndrome coronariana aguda, e alguns não foi possível se obter o termo de consentimento. Então, a partir daí, 1.005 pacientes foram randomizados. Desses, 5 foram excluídos. 4 retiraram o termo de consentimento e um deles, após reavaliação, foi observado que, na verdade, não tinha sepse, então não era um paciente elegível para o estudo. Dessa forma, 503 pacientes ficaram no grupo de limiar superior para transfusão e limiar inferior, 503, e 497 no grupo de limiar inferior, restritivo. A partir daí, 24 pacientes foram descontinuados do estudo do limiar inferior e 38 do limiar superior, restando assim 496 pacientes no limiar de 7 e 502 no limiar de 9. Quanto às características dos pacientes, como idade, sexo, presença de doenças crônicas, o local em que eles foram admitidos inicialmente no hospital, a localização da sepse, o foco, presença, a cultura positiva ou não, critérios de prognóstico como SAPS e SOFA, foi observado o quê? Que eles não diferiram, os grupos eram bem homogêneos, com o P sempre superior a 0,05. Então, foi um grupo homogêneo nos dois grupos após a randomização. Essa curva, ela mostra os pacientes no dia 0, o nível de hemoglobina, que a média foi de 8,4, e a diferença a partir dos 90 dias. A curva vermelha, ela demonstra os pacientes cuja transfusão foi realizada de forma mais liberal, ou seja, 9. Então, eles sempre tiveram um HB bem superior, e os pacientes do limiar restritivo, com um HB inferior ao longo do estudo. Quanto aos resultados, os pacientes com limiar inferior receberam ao total 1.545 transfusões e o do limiar superior 3.088, ou seja, o grupo de limiar restritivo recebeu 50% menos transfusões do que o grupo liberal. Em média, foi recebida uma bolsa no limiar inferior e 36% não receberam nenhuma transfusão. Já o paciente do limiar superior, em média, receberam 4 bolsas e apenas 1% não recebeu nenhuma transfusão. Foram valores estatisticamente significativos, demonstrando que quando você tem uma estratégia mais restritiva, você reduz muito as transfusões e os riscos desses pacientes. Quanto aos desfechos principais e secundários do estudo. Em relação à mortalidade em 90 dias, 43% dos pacientes do grupo restritivo foram a óbito e 45% do grupo liberal. Ou seja, não houve diferença estatística, os grupos foram semelhantes. Assim como o uso de suporte de vida, ventilação mecânica, inotrópicos, vasopressores ou hemodiálise, presença de eventos isquêmicos, reações adversas e tempo de vida sem a necessidade de suportes de vida ou fora do ambiente hospitalar. Nós observamos, em relação aos eventos isquêmicos, que 7,2% dos pacientes de limiar restritivo apresentaram eventos isquêmicos e 8% daqueles com transfusão liberal. Ou seja, foi muito semelhante, apesar da diferença em relação à quantidade de bolsas que foram recebidas.
um P de 0,64. E apenas um paciente teve reação adversa severa relacionada à transfusão, ou seja, não foi significativo. Esse gráfico mostra o tempo de mortalidade, né, desde o início da randomização até os 90 dias. Os pacientes seguiram uma curva de forma bem homogênea, então não houve diferença na mortalidade desses dois grupos. Esse segundo gráfico, ele demonstra o risco relativo dos desfechos primários em 3 subgrupos, de acordo com a idade, maior do que 70 anos ou menor do que 70 anos, quanto à presença de doenças crônicas cardiovasculares, que é o infarto prévio, presença de intervenção percutânea, o NIRA 3 ou 4, ou pacientes com comorbidades cardiovasculares diversas, e a avaliação SAPS-2, que é um score que foi desenvolvido na França, semelhante ao APACHE, que avalia prognóstico. Quanto maior o valor, pior o prognóstico do paciente. Esse aqui, os resultados foram demonstrados de forma gráfica e numérica, e esse aqui é o gráfico em floresta, né, o forest plot, que demonstra o quê? O quadrado fala a favor do poder do estudo, nesse caso, ao número da amostra de cada subgrupo, quanto maior, maior o subgrupo. A linha vertical, ela é o risco relativo e a horizontal o intervalo de confiança. Como todas as linhas horizontais elas foram perpendiculares à linha vertical, significa que não houve diferença significativa entre os grupos. Todas cruzaram a linha do risco relativo, ou seja, o p-valor não foi significativo. Não diferia se o paciente era mais velho ou não, se possuía doenças crônicas cardiovasculares ou se tinha um pior prognóstico quando foi iniciada a randomização do estudo. A conclusão, então, os grupos apresentaram desfechos muito semelhantes em relação à mortalidade, em relação a complicações, sendo que o grupo restritivo ele recebeu bem menos transfusões, ou seja, é indicado fazer transfusão mais restrita para todos os pacientes em UTI, diferentemente do que se pensava previamente, que eles usavam limiar superior, muitas vezes 9 ou mais, principalmente se os pacientes já tinham alguma doença cardiovascular prévia. Esse estudo ele foi apresentado, né, no EducaSangue, que é um dos nossos redes do EMOSSE, que dá muitas dicas, né, principalmente para quem está nos ambientes de UTI, em ambiente de emergência, e ele foi publicado previamente, e lá tem várias outras dicas sobre transfusão, e também existe o aplicativo com orientações. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida... Excelente, Marília, e obrigada pela propaganda do EducaSangue. A gente faz com muito gosto, né? Realmente esse trabalho é um trabalho muito importante para todo mundo que trabalha em hospital, né, com paciente que pode vir a se infectar, né, paciente séptico. Ele mudou realmente, ele trouxe evidência para que a gente mudasse a conduta transfusional desses pacientes e permitiu que a gente uniformizasse uma conduta com maior segurança, né? Eu não vou falar muita coisa hoje, mas eu queria que quem está aqui na aula também comentasse, Franklin, Germison. Tem mais Karen, Luani, só vendo aqui um pouco conhecido, Emiliano. Quem quer comentar um pouquinho sobre esse estudo? Eita, meu... Oi, Gerson. Oi, Denise. Assim, eu acho que vale a pena pontuar um pouquinho do ponto de vista histórico, né, Denise? E lá o trabalho clássico do Givers, né, que considerava aquelas horas de ouro, né, na sepse, e tinha um ponto de corte de transfusão de hemoglobina até mais alto, hemoglobina menor do que 10, transfundia de forma que melhorasse a oferta de oxigênio, né? A fórmula dependia do débito cardíaco e dependia também da quantidade de hemoglobina, e esse trabalho foi feito com desenho semelhante, publicado
alguns anos atrás, eu não vou lembrar exatamente quando foi publicado na New England de 2014, talvez, 2015, mostrando que não era tão efetivo como os dados iniciais mostraram, né? Então, cada vez mais a gente tem enxergado, assim, diversas situações, né, Denise, que talvez um alvo de hemoglobina muito alto não seja o alvo, né? Aumentar mais a hemoglobina talvez não melhore a oferta de oxigênio para o paciente e traz os riscos inerentes à transfusão. Então, acho que devemos sempre raciocinar bem, né, qual paciente vai merecer e qual paciente não vai merecer transfusão. E eu acho que a gente tem ganhado mais segurança. Tudo bem que nem todas as respostas são dadas ainda, tem muitos questionamentos, mas cada vez a gente vai chegando com maior segurança, ou definir com maior segurança a necessidade transfusional ou não, especialmente num contexto de um paciente tão grave como um paciente com choque séptico, e que às vezes nós ficamos muito preocupados e não tem muita outra coisa para fazer, a gente tenta fazer a transfusão até naquela tentativa de melhorar essa oferta de oxigênio, e talvez essa não seja a resposta, né? Então, esse era o comentário que eu gostaria de fazer. É isso mesmo, Jefferson. Na verdade, a gente tinha até recomendações em guidelines de manter essa hemoglobina mais alta, seria realmente esse limiar de 10, né? Naqueles casos iniciais, as primeiras 6 horas da sepse. E a gente veio com esse trabalho realmente para cair essa história dessa hemoglobina mais alta, e sempre lembrando que transfusão tem risco, né? A gente tem algumas coisas na literatura, gente, que a gente tinha muito receio, né? Então, por exemplo, a oferta de ferro para pacientes com sepse, né? Paciente com anemia ferropriva, ela tem que ser tratada com ferro. E tinha-se um receio da utilização de ferro, a gente até comentou isso na aula de TBM, do protocolo. Tinha um receio de dar ferro em paciente com infecção, tanto por uma questão de uma questão in vitro mesmo, de Staph aureus, de alguns fungos, de melhorarem a proliferação desses micro-organismos com um ambiente rico em ferro, mas sem nenhuma evidência na literatura de pior prognóstico. E apesar de a gente não ter essa evidência mais contundente, nós temos vários trabalhos que tiveram como uma avaliação secundária essa piora do quadro séptico no paciente que repõe ferro na anemia ferropriva. E foi visto que não houve realmente piora. Então, assim, tá infectado, tá com sepse, é anemia ferropriva, a gente pode e deve fazer ferro, inclusive ferro intravenoso. Lembrando que nesse cenário a gente tem uma alteração do metabolismo de ferro, então eu posso até ter uma sobrecarga de ferro, mas eu vou ter uma carência de ferro relativa, eu não consigo mobilizar o meu ferro pelo excesso de hepcidina, mas a gente realmente precisa dar um suporte a mais para a eritropoese. E cada vez mais a gente tem visto na literatura uma recomendação de mesmo paciente infectado, se for anemia ferropriva, repor o ferro. E isso parece melhorar a hemoglobina antes da alta e a hemoglobina no prazo mais curto, mais médio prazo também. Certo, gente? Então, é importante a gente, quando está falando aqui, lembrar da questão do ferro, que ainda existe muito um mito, né? Que eu não posso usar ferro em paciente infectado. Certo? Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Não? Achei que esse artigo é da Ibope, meu povo. Esse artigo é um dos clássicos da hemoterapia, né? Ele não é tão novo, mas ele é sempre discutido nessa sessão, porque realmente o paciente muito frio se depara com muita frequência, né? A gente tem uma adequada aos valores que se indicam a transfusão. Então, quanto Denise, mais... eu acho que alguém está com o microfone ligado, então está tendo muita microfonia. Não conseguimos ouvir aí as últimas coisas que você falou. Eu tentei aqui fechar, vamos lá. Então, a gente, na verdade, sempre traz esse artigo para ser discutido aqui na sessão. Então, uma vez por ano ele volta,
porque ele é um dos clássicos da hemoterapia e é um paciente que a gente se depara com frequência na nossa prática clínica. Então, nós temos que saber como conduzir esse paciente do ponto de vista transfusional, que é um paciente que frequentemente tem anemia, né? Então, isso é esperado no paciente com sepse, ele vai ter anemia tanto por aquela alteração do metabolismo de ferro, por conta da epsidina, quanto até mesmo de forma iatrogênica, porque é um paciente que a gente coleta muito sangue, né? E muitas vezes ele vai chegar para a gente na internação anêmico. Então, a gente realmente tem que conhecer o que é melhor para esse paciente, e esse trabalho permitiu que a gente pensasse a transfusão de uma forma diferente do que a gente pensava anteriormente. Né? Então, ele é um trabalho que vai voltar sempre. Então, quem estiver acompanhando a gente aqui ao longo dos anos vai ver esse trabalho voltando uma vez por ano, para toda vez que mudar o residente, a gente discutir esse trabalho, porque ele foi muito importante realmente. Franklin, quer fazer algum comentário? Estou olhando para você, Franklin. A Suzana está aqui também, Luciana. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Gente, obrigada. Muito obrigada, Maria.